dizer amém? Amém. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A primeira parte do versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Durante essa semana, alguém postou, há umas 2 semanas, alguém colocou uma figura desse versículo. E aquela figura falou muito comigo. E eu andei lendo sobre isso e lendo, acho que Deus queria falar comigo sobre isso, né? E aí, quando Deus fala comigo alguma coisa, eu não guardo para mim. Eu passo para a igreja, passo para aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Irmãos, quantas são as nossas lutas? O próprio salmista fala isso. Quantas são as nossas batalhas? Se eu perguntasse para algum de nós, ou para todos nós aqui, e desse a oportunidade, quem está enfrentando uma batalha hoje? E todos nós temos uma, não é? Todos nós temos uma luta na vida. É incrível como a gente ou está numa luta, ou está saindo de uma, ou entrando em uma. É sempre assim. Quando não, temos umas 2, 3 para escolher, né? Estamos combatendo uma batalha constante e lutas constantes. Mas nós temos uma batalha constante, que é a nossa batalha espiritual, e ela não nos dá tréguas. E às vezes parece que está melhor, às vezes parece que está um pouco mais acirrada. Mas o salmista, quando ele escreve o Salmo de número 46, ele faz aqui uma declaração, ou algumas declarações sobre quem é o nosso Deus e como Deus cuida de nós. E no versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece que é redundante para nós cristãos falarmos sobre isso, mas vez por outra, a palavra de Deus nos relembra de quem nós somos e de quem Deus é. Qual é a nossa posição e qual é a posição de Deus, ou a nossa posição em relação a Deus? Quantas vezes nos pegamos nos debatendo, nos pegamos buscando, fazendo, falando, correndo atrás, e às vezes a gente conversa com alguém: e aí, meu irmão, como que está? Estou correndo atrás do prejuízo, pastor. E nós somos assim, corremos atrás das coisas, e vez por outra nos pegamos desesperados com a nossa situação. É certo que somos seres humanos, falhos, mas é por isso que o Senhor nos deixou a Bíblia Sagrada. Às vezes procuramos por revelações especiais, às vezes procuramos por profecias especiais, às vezes procuramos por palavras que Deus tenha nos dado, mas eu sempre falo aqui: se nós começarmos a observar mais a palavra de Deus e seguir só o que a palavra de Deus manda, já está bom demais, porque nós estaríamos cobertos, nós estaríamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra, ela falou comigo porque quem falou ou quem escreveu sobre ela, e eu tomei a liberdade de dissecar um pouquinho mais, foi muito feliz. Ele começa mostrando que o fato de Deus nos mandar aquietar-nos não é uma sugestão. O Senhor determina ao seu povo que, a despeito de todas as coisas que estejam acontecendo, a despeito de tudo aquilo que esteja contra nós,
Ainda que os montes se abalem, a palavra diz, ainda que as correntes ou as águas rujam e se perturbem, há um rio. Existe a água do Espírito que nos acalma. E aí ele vem e diz com toda a singeleza que lhe é peculiar, ele diz: aquietai-vos. Não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. Aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe que eu li, aprendi e quero passar para você? Aquietai-vos significa pare de falar um pouco. Fique quieto um pouco. Jesus, quando foi levado ao julgamento, colocado frente a frente com Pilatos, Pilatos sai no julgamento, o povo fala um monte de coisa de Jesus, ele volta e fala assim: estão mandando te crucificar, o que você tem a dizer? Jesus não lhe respondeu palavras. João 19:9. Jesus não disse uma palavra, porque Jesus sabia quem ele era, a despeito do que o povo estava falando, e eu e você precisamos saber quem somos, a despeito do que Satanás diz e do que o povo diz ao seu respeito. Você está guardado em Deus, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem pela braveza das águas e dos mares, você está guardado em Deus. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Isaías diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós olhávamos para Ele e via como alguém aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O Senhor está nos ensinando, nós precisamos aprender mais do Senhor. Tem hora que precisamos ficar quietos, irmãos, calados, não abrir a nossa boca. Ouça a palavra de Deus falando: aquietai-vos. O Senhor diz: vinde a mim e aprendei de mim. Vinde a mim, Ele manda. E logo em seguida Ele fala: aprendei de mim. Nós precisamos aprender de Deus, aprender com o Senhor Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Irmãos, é Ezequiel quem fala de alguns tipos de ovelhas. Ele diz que Deus julgará entre ovelhas e ovelhas. Tem ovelhas que não se contentam em beber a água. Ela bebe a água e depois ela pisoteia todo o local onde ela bebeu e suja a água para outra beber de água suja. Ezequiel ainda fala de um tipo de ovelha que, quando está todo mundo quieto, todo mundo em paz, todas as ovelhas deitadas, essa ovelha sai chifrando as outras, dando cabeçada. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquieta-te no Senhor. Seja qual for o seu problema, para de sujar a água, para de dar cabeçada. O Senhor quer que você aprenda a confiar nele. Confiança no Senhor é exercício diário.
Não é algo que nós aprendemos uma vez e está tudo certo, porque as lutas virão. Aquietai-vos. Para de comentar o seu problema. Irmãos, nós não podemos ligar para todos os crentes, tirar a paz do mundo inteiro por causa de um problema nosso. Nós precisamos pedir oração, sim. Mas às vezes você não consegue parar de comentar uma coisa. E quando você comenta demais um problema, ele toma uma força maior. Já ouviram aquele ditado, falem mal ou falem bem, falem de mim? Por quê? Porque populariza, porque vira algo grande, maior do que é. Não dê ao seu problema uma conotação maior do que ele tem. Não dê a Satanás uma glória maior do que a que ele não tem. Porque o seu problema é entre você e Deus. Culto de doutrina hoje, né? O nosso maior problema é que nós comentamos demais. Falamos demais com quem não deveríamos estar falando. Escolha com quem você vai falar. Cuidado com quem você participa dos seus problemas. Deixe para comentar a vitória quando ela chegar. Não sai falando de vitória antes de você ter resolvido o problema ou antes dela ter chegado. Provérbios 29, 11 diz: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Você está a um passo da vitória e você comenta e sai comentando por aí: aquietai-vos, aquietai-vos, ouça mais. Diz um velho ditado que falar vale prata e ouvir vale ouro. Isso é um ditado. A palavra de Deus nos adverte sobre o muito falar. Ela nos ensina a ouvir. O escritor de Provérbios diz mais uma vez em Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, é tido como sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Tem hora que a melhor resposta é o silêncio. Tem hora que a melhor coisa que você tem a fazer é se calar, porque o Senhor nos manda nos aquietar. Significa que temos que ouvir mais e falar menos. E isso, irmãos, em todos os aspectos. Ouvir mais em todos os aspectos. Eu gosto do culto em família por causa disso. Porque quando não tem visita, a gente pode falar aqui mais abertamente com os irmãos. Provérbios 3 e 11 diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Hoje o irmão Manuel leu aqui Hebreus 12. E Hebreus 12 fala do pai que corrige o filho que ama. Quantas vezes a palavra de Deus vem nos corrigindo e às vezes eu fico desesperado. No bom, eu acho que agora vai acalmar um pouco mais. Eu vivi a vida inteira com o coração acelerado e sempre fui acelerado. Agora eles acalmaram meu coração, está até difícil. Está muito devagarzinho. A minha mulher que vai gostar, porque ela falou que eu era 220 o tempo todo e agora parece que vai ficar 110. Essa questão de ser corrigido, às vezes eu fico desesperado. Porque Deus manda a palavra, e eu vou ser sincero para os irmãos, eu odeio pregar a mesma coisa 50 vezes. Mas tem hora que eu prego o ano inteiro, 52 semanas, sobre o mesmo assunto. E eu fico pensando, ou eu preciso de mudança, ou alguém precisa de mudança, Deus manda a palavra, e eu vejo as pessoas caminhando na mesma direção. Ouça mais. Jeremias, capítulo 20, fala de um tempo que o povo perdeu a capacidade de ouvir. Ele diz, olha, eu preguei pela manhã, pela tarde, pela noite, eu fui às portas do palácio, eu fui às portas do templo, falei, mas o povo não quis ouvir. É frustrante pregar
a palavra de Deus e não ver mudança. Jeremias talvez foi o pregador mais frustrado da história, porque o Senhor chama ele para pregar num tempo, e nesse tempo que Deus chama ele para pregar e profetizar, o povo não lhe deu ouvidos. Eu acho que nós estamos vivendo o tempo de Jeremias, e eu não estou me comparando a ele. Eu acho que o tempo é semelhante. Provérbios 19, 20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Não seja sábio aos teus próprios olhos, Provérbios diz. Provérbios diz que a correção nos ouvidos do sábio é como correntes de ouro penduradas no seu pescoço. Mas ele diz também que aquele que recebe a correção e não ouve é como pendurar brincos de joias preciosas nos ouvidos de porcos. Jesus fala: não lance pérolas aos porcos. Isso é muito sério. Eu já disse aqui que todas as vezes que a palavra de Deus fala conosco ou fala contigo, e você não obedece, o seu coração endurece. Dá até rima. Todas as vezes que Deus fala conosco pela sua palavra, e nós não entendemos, não obedecemos, o nosso coração se endurece. E nós vamos nos tornando donos do nosso próprio nariz. Você precisa vir às quartas-feiras, se você puder. Nós temos aprendido aqui sobre a palavra de Deus e tem sido muito interessante. Pare de discutir, aquietai-vos, não discuta. Tem gente querendo discutir com Deus. Veja, se você vai falar com Deus, vai entrar numa causa com Deus, tenha reverência. O Senhor chama lá em Isaías e fala assim: vinde, argui, discuta aqui comigo, apresente as suas questões. Você tem boas razões para apresentar para Deus? Apresente para Ele, mas saiba quem você é e quem Ele é. Não pense que Deus está no mesmo nível que você. Deus é Deus e você é pó. Paulo escreve aos Romanos, e um dia nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E Paulo fala aos Romanos, no capítulo 9, nos versículos 20 e 21, ele diz: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas, que tenta argumentar com Deus, questionar Deus? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Irmão, eu tenho certeza que alguém já se perguntou isso aqui. Mas Jesus, por que o Senhor me fez assim? Vai ler a Bíblia. A coisa formada perguntando ao que formou, ao Criador: por que o Senhor me fez assim? Eu acho que a pergunta tem que ser diferente. E ele continua no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Nós precisamos entender que quem cria e quem criou todas as coisas foi Deus. Se você foi feito assim, seja assim para a glória dEle, para a honra dEle. Não caia no engano de Satanás. Satanás diz o tempo todo: você é assim mesmo. Eu já ensinei aqui na quarta-feira. E a gente às vezes tem um problema de caráter seríssimo, um hábito terrível, um pecado que precisa ser mudado, transformado. E às vezes o diabo vem e fala: você é assim mesmo. E você fala: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Aí segue o que a música mundana ensina, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e a gente vai. E a gente fica
aprendendo as coisas com que o povo aí fora diz. Não, o meu avô era assim, a minha avó era assim, o meu pai era dessa religião, eu vou morrer nessa religião. E você não sabe, você mal sabe que aquilo está te levando para o inferno. Ninguém é de um determinado jeito que, tendo encontro com Jesus, não possa ser transformado. O oleiro pode te quebrar sim e te fazer de novo. Peça a Ele para que Ele molde, modele você à forma que Ele quer e à forma que Ele quer. Precisamos aprender a aceitar aquilo que Deus tem para nós e não aquilo que nós achamos que é para nós. Precisamos entender que Deus é soberano. Esse negócio de Deus é soberano é bonitinho, cantado e falado, né? Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, tu és soberano, né? Absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E a gente gosta de cantar, gosta de falar aqui que Deus é soberano, que Ele é grande, que Ele é poderoso, é muito lindo, mas viver isso parece que é um tropeço na nossa vida. Porque nós queremos a nossa vontade. Nós queremos aquilo que é para nós, queremos ensinar a Deus como resolver o nosso problema. Senhor, o Senhor podia vir fazer assim, né? Podia tropeçar numa mala de dinheiro, né? Ninguém quer aqui, eu sei. A gente podia ter o nosso problema resolvido de maneira bem mais fácil. Aí, Mateus 26 e 39, diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso aqui, irmãos, é para a gente aprender que pedir não é pecado, mas a palavra final vem do Senhor. Ele é soberano. Aprenda isso. Ele é soberano. E quando você quiser discutir com Deus, saiba que Ele é soberano. Que Ele faz aquilo que lhe bem apraz. Que as promessas e a palavra de Deus é amém e amém. É o que diz a palavra de Deus. É seja feito e está feito. Você não muda Deus. Você não muda Deus. Pastor, a gente vai jejuar, a gente vai orar e Deus vai mudar. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, pastor, mas Deus mudou a sentença. Deus muda sentenças. Deus não muda. Deus não muda. Nós temos o direito de pedir, nós não temos o direito de exigir. Coloque-se no seu lugar. Coloque o seu eu lá nos seus pés, debaixo dos seus pés, e comece a saber de uma vez por todas que Ele é Deus e Ele é soberano. Pare de questionar. Pare de reclamar. Irmãos, a reclamação é satânica. Eu não estou dizendo que você tem que estar contente com uma situação ruim. Eu estou dizendo que a sua situação ruim é para você levar aos pés do Senhor. Às vezes, eu falo de alguma situação com a minha esposa. E eu tenho todo cuidado para não soar como reclamação. Primeiro no meu coração e depois nos meus lábios. Porque longe de mim reclamar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Que os meus lábios nunca se abram para reclamar das coisas de Deus. Mas nós temos que chegar diante dele e apresentar as nossas dificuldades, é isso que ele ensina. Fale com ele, mas não reclame. Desligue-se completamente das coisas desse mundo por algum instante. Sai da internet, sai do telefone, sai das redes sociais se for preciso, mas não reclame. Nos momentos de dificuldade, não reclame. E reclamar se torna vício. Não reclame. Mas vamos adiante, o relógio não para.
o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece que é um versículo tão pequenininho. Mas ele primeiro nos dá a ordem para nos aquietar. Depois ele vem e fala assim, e sabei. Nós temos falado aqui, olha, ele é Deus. Ele é Senhor. Pare de duvidar. Pare de ter dúvidas no seu coração com relação àquilo que Deus nos promete na sua palavra. A pior coisa é alguém estar na igreja sem saber exatamente aquilo que Deus promete e sem saber se a promessa de Deus se cumpre. Irmãos, Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra dele traz as suas promessas. E nós temos que crer na sua promessa. Estamos falando aqui às quartas-feiras sobre a epístola de Judas. E se você não pode estar aqui, eu vou dar um resumo rapidamente daqueles que foram vítimas da incredulidade. A incredulidade é terrível. Judas, ele diz assim no versículo 5: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois que não creram. Meu Deus do céu. Deus salvou o povo e destruiu o povo porque não creu. Isso é muito sério. Porque nós julgamos que porque Deus nos fez uma benevolência, Ele vai continuar sendo benevolente a despeito das nossas birras. Eles foram vitimados pela incredulidade, perderam a fé. Começaram bem. Moisés, fala para o povo aí matar um cordeiro, passar o sangue nos portais da porta, nos umbrais da porta, ficar dentro de casa, pegar esse cordeiro, assar em brasa, comer a noite inteira com pães asmos e ervas amargas, e fala para esse povo estar pronto, com os seus lombos cingidos, os seus pés calçados e o cajado na mão, porque na hora que eu der o sinal, todo mundo sai e vai embora. O povo creu. O povo fez exatamente o que Deus havia mandado. Isso, irmão, é loucura, e o povo creu. E aí, já no deserto, todas as vezes que vinha uma dificuldade, o povo duvidava. E o povo duvidava. E a pior das dúvidas que o povo teve foi o entrar na terra prometida. Eles eram o povo de Deus. Eles foram graciosamente tirados do Egito, libertados do Egito. Mas depois de tudo que Deus havia feito por eles, dos milagres, do êxodo do Egito, provisões diárias de água, comida, abrigo, proteção. Irmãos, eu imagino um povo, milhares, milhões de pessoas caminhando no deserto e uma coluna de nuvem por cima, o dia todo protegendo do sol escaldante no deserto. E de noite aquela coluna se transformava em fogo e protegia do frio do deserto. Não tinha que acender fogueira. Não tinha que se juntar um com o outro. A coluna de fogo os protegia durante a noite. Parece loucura. Parece história de filme, mas é verdade. Eles foram protegidos o tempo todo por Deus. E ainda assim, eles duvidaram. Não conseguiram crer que herdariam a terra prometida. Parece a nossa história. A palavra de Deus prometeu que ele ia nascer, ele nasceu. A palavra de Deus prometeu que ele ia morrer, ele morreu.
A palavra de Deus prometeu que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Agora a palavra de Deus promete dezenas de vezes mais que ele vai voltar e nós duvidamos. Eu não estou dizendo que você duvida de não crer. Eu estou dizendo que a gente sempre postpone, sempre deixa para depois. Jesus vai voltar, mas não vai ser agora. O dia e a hora ninguém sabe. Ele vai voltar. Ele pode voltar a qualquer instante. E eu espero que você e eu estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. A história se dá lá em Números, no capítulo de número 14. Moisés manda 12 espias. Os 12 voltam com uma palavra maravilhosa. Moisés, a terra é boa. O negócio lá é como a promessa. A terra mana leite e mel. Deus havia prometido, vocês vão morar numa terra que vocês não edificaram. E vão colher em uma terra que vocês não semearam. Mas já está tudo pronto para vocês. A terra mana leite e mel. Os homens vão lá e voltam dizendo, a terra mana leite e mel. A terra tem comida, tem tudo o que a gente precisa. E eles disseram, então vamos lá possuir. E 10 deles disseram, mas não dá. Não dá. Caleb vai dizer lá em Josué, depois disse assim, olha, vocês fizeram, os nossos irmãos fizeram o coração do povo se derreter. A palavra foi ruim. Você sabe o que acontece? Porque a vida cristã não é fácil. Muitas vezes vem pessoas dizendo que você não tem mais jeito, que você não vai herdar a vida eterna, que o céu é muito difícil para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu não é fácil. Jesus disse que a porta é estreita e são poucos que a encontram. Mas você foi salvo, você foi lavado, você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro foi imolado na cruz do Calvário. E o sangue dele pagou de uma vez por todas o seu e o meu pecado. Não perca a esperança na salvação. É por isso que João vem dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado e herde a vida eterna. Fale com Deus. Fala com Ele as suas deficiências, as suas dificuldades. Apresente para Ele, mas não deixe de crer na vida eterna. Esses homens, eles acharam difícil demais. Depois de tudo que viram Deus fazer, eles não creram no que Deus podia fazer por final. A única coisa que eu posso entender é que eles olharam para as circunstâncias. Eles olharam com os olhos da carne e não com os olhos da fé. Ao perderem a fé na revelação e nas promessas de Deus, eles passaram a viver de forma desobediente. E quando nós vivemos de forma desobediente, nós passamos a ter um coração perverso. Porque a desobediência nos afasta de Deus, nos endurece o coração. E isso custou caro. Você vai acreditar no que a palavra de Deus diz para você, ou você vai acreditar no que os seus olhos veem? Sabe por quê? Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Crente não vive pelo que vê, crente vive pelo que crê. Eu não vivo pelo que o profeta fala na igreja do vizinho, eu vivo pelo que a profecia já falou e o que Deus já deixou registrado na sua palavra. É a palavra de Deus. O Filho de Deus deve ser guiado pela sua palavra. O autor de Hebreus interpretou de forma muito clara esse episódio de Israel.
Hebreus 3, ele diz assim, nos versículos 12 ao 19, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Nós estamos falando aqui de crer, de sabei que eu sou Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. É isso que nós estamos fazendo aqui. Exortando, encorajando uns aos outros. Irmão, você tem que crer. Irmão, eu preciso crer. Nós precisamos nos encorajar. Durante o tempo que se chama hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus ela é tão santa, tão viva, tão atual, que ela já sabia que aquilo que você ouviu ontem não ia dar certo. Você tem que fazer isso hoje, ou seja, todo dia você tem que ligar para o irmão Bruno e falar, Bruno, fica firme. Liga lá para a irmã Mariazinha tem que estar firme, olha, Jesus está voltando. É um encorajando o outro no dia que se chama hoje, porque as lutas vêm, porque ser humano tem memória curta. O que Deus fez ontem parece que não é vivo mais hoje, então você precisa de algo hoje. Encorajando uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Olha aqui, porque nos tornamos participantes de Cristo, se, tem uma condicional aqui, retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, confiei hoje, preciso confiar de novo amanhã, preciso crer de novo depois de amanhã, e isso até o fim. Ele diz assim, ao que vencer, darei a coroa da vida. Não é ao que aceitou hoje, mas é o que for fiel até o fim. Retiverdes a nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. A provocação foi o dia que eles não creram lá no deserto. Provocaram a Deus. O quê? Eu tirei esse povo do Egito com mão forte. Eu tirei esse povo do Egito de maneira miraculosa. Eu guiei esse povo pelo deserto com água, onde não tinha água, eu fiz brotar da rocha. Comida não tinha, eu fiz cair maná. Cada um sentia o gosto do maná, como era o sabor que ele queria sentir. Eu gosto demais de bolo, então o maná se tornava em sabor de bolo. É verdade, é a Bíblia que diz isso. Ah, eu gosto de picanha. Um maná tinha sabor de picanha. Era algo de Deus, irmãos. Pão do céu. Estamos cansados de comer esse negócio. Então, vocês querem carne? Manda carne. Água, carne, tudo que o povo queria tinha à vontade em abundância. Mas o povo não creu. Provocaram a Deus. Todas as vezes que você deixa de crer, você deixa de confiar. E quando você não confia, você provoca o coração de Deus. Quando você não crê, alguns dias eu me pego duvidando. E vai e confessa a Deus o seu pecado de dúvida, porque Deus não mudou. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda é viva. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa, para eu resumir. Não seja você vitimado pela incredulidade. Não seja você uma das vítimas da incredulidade. Não deixe de crer na palavra de Deus. Não deixe, se hoje eu tivesse que te dar um último aviso antes da minha partida, eu te diria, não deixe de crer na palavra de Deus. Talvez isso é algo que eu tenho que falar com os meus filhos um dia. Ou todos os dias, não deixe de crer nessa palavra.
A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus, ela não muda. Ela não muda. Essa palavra vai permanecer para sempre, ainda que tudo passe. Não deixe de crer nesta palavra. Não siga o que os seus olhos veem ou o que os seus ouvidos ouvem. Siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Não siga aquilo que contradiz a palavra de Deus. Algumas coisas são muito bonitas, irmãos, nós temos que ter cuidado com as redes sociais. Eu falei aqui na quarta-feira daquele desenho que colocaram um 6. Quem olha daqui vê 6 e quem olha de lá vê o 9. E eles relativizam a verdade. Estão dizendo que tudo é verdade, depende do seu ponto de vista. E isso é uma mentira muito grande. Porque a verdade é verdade em todos os ângulos e não muda. Pode ser 6 para mim porque eu estou olhando de ponta cabeça, ou 6 para mim porque eu estou olhando em pé, ou de ponta cabeça. Mas isso só é relativo enquanto eu te dever 9.000. E na hora que você me der a nota promissória, eu pegar de ponta cabeça e falar que é só 6. Você não vai gostar da relatividade dessa verdade. É o meu ponto de vista. Eu estou vendo 6, mas você deve 9. Você vai pagar 9. Então, o relativismo com a verdade não pode ter lugar nas nossas vidas. Nós relativizamos a verdade de acordo com as nossas necessidades humanas. Ah, mas não é bem assim. A Bíblia diz isso, mas não é tão assim não. Você está sendo muito radical, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não mudou. O que ela diz que é verdade é verdade. Não tente você relativizar essa verdade, porque no céu não entra pecado. Se você relativizar a verdade, você corre o risco de não herdar a vida eterna. Eu vou repetir. Eu vou repetir porque eu quero que você preste atenção. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Se você relativizar a verdade, você corre o risco de não herdar a vida eterna. Se a Bíblia falou, está falado e vai se cumprir. Não se paute pelos apelos da carne ou do mundo. Carne, mundo e diabo, irmãos, os 3 inimigos que nós temos. E agora eu vou te falar algo aqui que eu já disse. O diabo você repreende em nome de Jesus. O mundo você empurra de lado, mas a sua carne não se converte. Sabe por que a luta é tão grande na sua carne? Porque ela não aceitou Jesus. Quem aceita Jesus, quem é convertido é o seu espírito. Paulo diz que a carne a gente tem que trazer sob sujeição. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A sua carne não converte jamais. Não existiu rei em Israel como Davi, e a carne dele derrubou ele. Nós precisamos vencer a carne todos os minutos da nossa vida. É a sua carne que faz a sua língua pecar, é a sua carne que faz o seu pensamento pecar, é a sua carne que te leva para o pecado. Você tem que se submeter à palavra de Deus e colocar a sua carne debaixo dos seus pés todos os instantes. Ah, se nós aprendêssemos um pouquinho sobre o que é esse corpo aqui na terra. Por isso que Deus disse, o corpo, o espírito volte a Deus que o fez, e o corpo volte à terra, ao pó. Porque nós somos produtos, enquanto carne, somos produtos da terra.
mas você tem o fôlego de vida, o Espírito de Deus habita em você. E é esse Espírito. E se você entendesse isso que Paulo falou aos Efésios, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em você. Ah, você não entendeu? Se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, é pelo Espírito, é pela força do Espírito Santo. Não sou eu, não é você. Se submeta a Deus e a sua palavra e você vai ver o que você pode. Ah, pastor, a luta na carne está muito forte, mas você tem o Espírito Santo que ressuscita mortos, que faz dar vida aos mortos, então você pode tudo. O povo foi liberto e ficou incrédulo. Estar na igreja, ter sido nascido na igreja, viver no culto, estar de culto em culto, de profecia em profecia, de revelação em revelação, não garante a sua estabilidade na fé. É necessário que você coma diariamente e se alimente diariamente desta palavra. Essa palavra não foi escrita para você usar como 911, como pronto-socorro. Ai, hoje eu estou triste, deixa eu ver o que a Bíblia fala para mim. Não estou dizendo que é pecado fazer isso, Deus é soberano. Mas é para você estar alicerçado nela todos os dias, porque quando a luta vier, pode girar, pode ter profecia, pode falar língua, pode fazer o que você quiser. A luta não dá trégua para ninguém. Você precisa estar firmado e alicerçado nessa palavra, porque é a palavra de Deus que te sustenta. Seja alimentado por ela todos os dias. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Não duvide dessa palavra. Quando a dúvida chegar, você diz assim: olha, essa palavra pode até ser duvidosa no âmbito carnal, mas em nome de Jesus, Senhor, me ajuda a crer. Faça que nem o pai daquele menino em Marcos 9. Tu crês que ele pode ser livre, que ele pode ser curado? Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. É melhor você ser sincero com Deus e dizer assim: Senhor, está difícil. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, vai ao mar alto e lança a tua rede. Pedro pensou um pouquinho e falou assim: Jesus, está difícil crer. Nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu não creio não, porque a gente já tentou demais e não deu certo. Mas agora não é a sua tentativa humana, agora é a palavra de Deus. Sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. E quando você crê na palavra de Deus, o mundo espiritual se move. Que você se paute por essa palavra. Você tem que comer diariamente. Você tem que crer na palavra. E mais do que crer, você tem que praticá-la todos os dias. Porque dizer que lê e dizer que crê é bom, mas praticá-la todos os dias é difícil. Você precisa manter a sua fé. Quando as coisas parecem impossíveis e improváveis, mantenha a fé, porque Deus sempre tem a palavra final. Tenha certeza, tenha fé. Se Deus falou, está falado, Ele não muda. E por fim, esse versículo que nós lemos diz: e sabei que eu sou Deus. Eu quero só te lembrar que Ele é Deus, Ele não muda. Eu não sei qual é a sua situação, mas Ele continua sendo um Deus de amor. Pequei, a graça dEle ainda te alcança. Ele é um Deus de esperança. Nada está perdido. A palavra final é dEle. Ele é a nossa esperança.
Ele é o nosso amanhã, o nosso Deus eterno. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, diz o salmista. Ele sempre está presente na hora da angústia, diz a palavra de Deus. Ele é Pai, Ele é o meu pastor, Ele é o meu guia, Ele é o meu bom pastor, Ele me alimenta, Ele refrigera a minha alma, Ele me protege, Ele me restaura, Ele traz nutrição para mim. Deus está no controle, Ele não perde o controle da situação. Ele é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Deus, o meu protetor. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está comigo todos os dias da minha vida. Ele não te abandona. Você e eu não servimos a qualquer Deus, com letra minúscula. Servimos ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que é eternamente. Ele é aquele que diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Não existe, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Nós temos um Deus que não falha. Nós temos um Deus que não se perde nas suas palavras. Um Deus que não diz para te agradar e acabar com a conversa. Nós temos um Deus fiel e é todo-poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Eu sou Deus. Que essa palavra entre no seu coração. Que você saia daqui hoje sabendo se aquietar um pouquinho mais, sabendo quem Ele é e sabendo que Ele está contigo e Ele não muda. Feche seus olhos. Pai, eu quero te adorar. Eu quero te exaltar nesta manhã. Quero te exaltar porque o Senhor é o nosso Deus. E se o Senhor manda nos aquietar, Senhor, ensina-nos a nos aquietar. Aquieta e acalma o nosso coração. Acalma o nosso coração, ó Deus. Acalma, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma atribulada. Meu Deus, ensina-nos, segundo a Tua palavra. Como diz o salmista, ensina-me, Senhor, os Teus estatutos e andarei neles. A Tua palavra vem e nos ensina, Senhor, ensina-nos a andar nela. Meu Deus, e que nós possamos Te conhecer melhor. Saber que o Senhor é tudo o que precisamos. E que nada nos falta, porque o Senhor nos guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. E durante as tribulações existe um rio que corre pela cidade do Altíssimo, pelas moradas de Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, pela Tua palavra, Senhor, que nos ajuda a compreender quem o Senhor é e a obra que o Senhor está fazendo em nós. Restaura-nos, ó Deus, perdoa-nos pelas nossas faltas, dê-nos uma semana abençoada na Tua presença, guarda-nos e guia-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam, amém. Deus abençoe.